Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, em pé, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servir-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, celebrando este quinto domingo do tempo comum, nós estamos na primeira parte dos escritos de Marcos, que nos apresentam um Jesus desenvolvendo os primeiros passos da missão na região da Galileia. Marcos, ao longo de todo o seu evangelho, tem uma pergunta básica: quem é Jesus? Por isso, ao longo dos escritos, com momentos de intensidade, outros secundários, Marcos vai apresentando-nos esse Jesus que parte da Galileia, ajudando-nos a responder ao questionamento quem ele é. O próprio Marcos organiza 4 grandes momentos no seu evangelho, onde situações respondem a este questionamento. O primeiro está no próprio versículo, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O segundo momento nós vimos no evangelho de semana passada, quando então Jesus adentra a sinagoga e lá expulsa um espírito mau. E lá o Espírito dizia: "O que queres de nós, Filho de Deus? Viestes para nos destruir?" O terceiro momento será na ocasião em que Pedro vai dizer: "Tu és o Messias, o Filho de Deus." O quarto momento será então no final, quando então o soldado romano, vendo Jesus pregado na cruz, vai dizer: "De fato, ele era o Filho de Deus." Então, para Marcos, esses 4 elementos compõem como que um alicerce para então perceber o sentido da missão de Jesus, a qual ele mesmo aponta no final do evangelho de hoje, dizendo: "Eu vim para anunciar", e andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. A compreensão de quem é Jesus passa no evangelho de semana passada, e nesse
por uma associação de elementos. Semana passada, Jesus entrava na sinagoga e ali então manifestava na libertação daquele homem possuído por um espírito mau um ensinamento novo, dado com autoridade, como diziam as pessoas que presenciaram o acontecimento. E esta autoridade de Jesus, ela vem a partir da comunhão que ele tem com o Pai, a partir da verdade que ele anuncia e a partir da liberdade que ele proporciona. Nessa experiência de Jesus adentrar a sinagoga, ela tinha como finalidade, primeiro, transmitir a palavra de Deus e, segundo, ensinar a lei. Por isso, alguém vai dizer, este é um ensinamento novo, dado com autoridade? Estando na sinagoga, Jesus também revela a importância da oração comunitária. É o que nós fazemos aqui hoje, através da celebração eucarística, através da missa, a importância para a igreja da sua maior oração que se faz é justamente a participação na Santa Missa. Faço essa introdução para a gente poder entender o Evangelho de hoje, quando então ele começa dizendo: Jesus saiu da sinagoga. E ao sair da sinagoga, Jesus então vai para a casa de Simão Pedro e de André. Nós temos aqui uma outra referência. Se a primeira referência era a sinagoga, agora a referência para o encontro e para o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, respondendo à pergunta básica do evangelista Marcos, vai se dar basicamente dentro da casa de Simão e André. Não é a primeira vez que Jesus entra numa casa. Aliás, a casa é para Jesus um lugar de encontro, onde ele se encontra com aquele que está enfermo. Jesus senta muitas vezes para fazer o banquete, para se alimentar. Ali ele se encontra com os pecadores, ali ele se encontra com as autoridades, com os cobradores de impostos, e sempre dá uma aula, um sinal, um gesto da manifestação da misericórdia, da bondade e da ternura de Deus. Cada vez que Jesus adentra uma casa, ele então vai celebrar a hospitalidade. Essa hospitalidade que vem tanto da sua parte, em acolher aqueles que eram tantas vezes excluídos, discriminados pela sociedade, e a hospitalidade, lógico, por parte daqueles que acolhem Jesus. Nessa hospitalidade, Jesus então manifesta o desejo de Deus em oferecer o amor e a misericórdia. Por isso, em cada cura, em cada gesto que Jesus realiza dentro das casas às quais ele adentra, está justamente revelado em uma palavra, em um sinal, esta proximidade de Deus, este sentimento de Deus pela pessoa que é tocada, que então recebe o sinal que provém de Jesus. E o sinal que provém de Jesus hoje na casa de Simão e de André é quando então Jesus vai ao encontro da sogra de Pedro e estende a sua mão. Ao estender a sua mão, ele convida para que ela então se levante, saindo daquela situação que a colocava na cama, que a deixava sem vida, que a deixava sem sentido. Ou seja, o gesto da hospitalidade se manifesta neste comportamento de Jesus. Ou seja, alguém sempre disposto a estender as mãos, sempre disposto a levantar, a resgatar a dignidade do outro.
Quando então nós atualizamos esta parte do Evangelho de hoje, nós podemos pensar na nossa relação familiar, podemos pensar no nosso lar, assim como temos a igreja como a referência para a nossa dimensão comunitária, de encontro com Jesus, nós aprenderemos também a ter na casa o lugar deste acolhimento. Por isso, meus irmãos, todo esforço que nós fazemos enquanto família, enquanto povo de Deus, para poder ser lá no seio familiar um lugar da presença do Senhor, nós vamos aprendendo com a experiência do Evangelho de hoje. Ou seja, uma disposição no próprio seio familiar para estender as mãos, não só para aquele que está lá fora, mas também para aquele que está dentro de casa, que está enfermo, que está necessitado, que precisa tantas vezes do resgate da sua dignidade. Então, nós que viemos ao templo, nós voltaremos ao lar e desejamos, então, construir o ambiente familiar, as relações que temos dentro de casa, como lugar onde a gente, aprendendo de Jesus, a estender sempre a mão, manifestando o amor e manifestando a misericórdia. Ainda neste seio familiar, há uma resposta da sogra de Pedro, que justamente respondeu com o serviço. Diante de uma hospitalidade, há justamente uma disposição de se colocar a serviço do outro, numa gratuidade, num desejo do coração de retribuir aquela atitude realizada por Jesus. Então, quando o seio familiar, a casa, torna-se um lugar da presença de Deus, nós aprenderemos a viver esta dimensão do serviço. Ou seja, responder aquilo que o outro nos oferece, responder aquilo que nasce, então, da vivência do Evangelho. Por isso, a casa será a continuidade daquele ensinamento dado com autoridade que Jesus o faz na sinagoga. Então, aprendamos a fazer esta relação entre a casa, templo, igreja, e também a casa, família, lugar onde também acontece a primeira catequese, onde acontece, então, a primeira evangelização dos filhos e de toda a família. O segundo ponto que aparece no texto do Evangelho de hoje diz: à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes. Aqui dois aspectos importantes. O primeiro deles, nós estamos no dia de sábado. Dentro da cultura judaica, o dia principal começa na tarde da sexta-feira e vai até a tarde do sábado. Para nós cristãos, começa na tarde do sábado e vai então até o final do domingo, porque para nós é o dia da ressurreição, o dia então que a comunidade se encontra. Não que as missas durante a semana não sejam importantes, o são, mas o domingo é o ponto alto desta vida comunitária, é o ponto alto então que nos encontramos para celebrar esta fé na ressurreição. Digo isso porque aquelas pessoas esperam, então, terminar aquele preceito do sábado e, assim, antes de iniciar a noite, levam as pessoas até Jesus. Isso para não entrar naquele conflito que Jesus tem tantas vezes com outras autoridades, que é, então, a respeito do sábado. Aqueles que estão cumprindo o preceito esperam o pôr do sol para levar as suas necessidades a Jesus. O segundo aspecto é de que na linguagem bíblica, o início da noite ou a própria noite é descrita muitas vezes como lugar da insegurança, então das trevas, do medo, do pecado.
e por isso querem encontrar em Jesus este sinal de libertação, esta verdade, esta comunhão, como dizia no início, que caracterizam os princípios da autoridade de Jesus. E eles vão encontram em Jesus esse apoio, encontram em Jesus a cura, encontram em Jesus esta libertação. Nessa parte do Evangelho, meus irmãos, nós vamos entender uma característica fundamental da vida e da missão da igreja. Ou seja, cuidar daqueles necessitados não é uma opção para a igreja, mas é uma responsabilidade, faz parte da sua essência. E aqui eu gostaria que nós lembrássemos hoje tantas pastorais sociais que cuidam, pastoral da saúde, pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa e tantas outras, além, é claro, hoje de lembrar dos caros ministros que vão ao encontro tantas vezes desses enfermos, levando esta presença do Cristo. Então aqui não se dá uma obrigatoriedade, mas há uma natureza da essência da igreja, que é justamente perceber esta atenção que Jesus dá a esses enfermos, a esses necessitados, e ali então transmite todo o sentido da vida. Então Jesus ensina também o serviço através desta atitude, da atenção que ele dá com aqueles que eram excluídos por suas necessidades físicas e espirituais. Por isso a igreja, com todas as dificuldades, nunca deixará de cuidar desses aos quais então o Senhor confia. O terceiro aspecto que aparece no texto do Evangelho de hoje, meus irmãos, é quando Jesus então, de madrugada, saiu e foi rezar num lugar escuro, num lugar deserto, melhor dizendo. Essa experiência da oração de Jesus, ela então se complementa com aquela oração da sinagoga. Ou seja, na oração da sinagoga, nós temos a dimensão comunitária. Aqui Jesus vai exercer a dimensão pessoal, individual da oração. Por que eu digo isso? Porque nós podemos correr o risco de pensar assim: eu fui à missa no domingo, ou eu vou à missa no domingo, então tá bom, já cumpri a minha tarefa, já cumpri a minha meta de oração da semana. Muito bem, a participação na Eucaristia é a dimensão comunitária da oração, mas ela também se complementa com os momentos pessoais, individuais. Dou um exemplo a partir do próprio padre. Se chega no domingo, o padre diz assim: olha, eu já rezei 4 missas hoje, então eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso me esforçar ainda para rezar um terço, para fazer uma oração de agradecimento no fim da noite, para fazer um exame de consciência, afinal eu já rezei 4 missas. Eu estaria me equivocando, porque a dimensão da missa é a dimensão comunitária. Por isso Jesus demonstra para os discípulos, para aqueles que estavam na sinagoga, o quão importante se complementa, se preenche a oração pessoal e individual. Assim então se descaracteriza aqueles que dizem: basta-me ficar em casa para rezar. Não é isso. A oração pessoal conduz à oração comunitária, e a oração comunitária vai dar sentido à oração pessoal. E acima de tudo, Jesus quer demonstrar que a sua prática pastoral, ela não é envolvida de ativismo, de fazer um monte de coisa, de ter uma agenda enorme, e faz aqui, corre lá, e faz mais não sei aonde. E acaba querendo justificar que todo ativismo se torna uma oração. Cuidado, eu preciso parar
é preciso, como o próprio Jesus, dedicar um tempo, né? Há uma conta que se diz que se nós pensarmos em 1% das 24 horas, nós teremos 14 minutos e 40 segundos. Então, se às vezes na cabeça pensar que 14 minutos de oração é muito, pense que você pode dedicar 1% do seu dia para a oração pessoal. E assim a gente vai construindo esta relação de conhecimento de Jesus. Por fim, meus irmãos, o último aspecto do Evangelho de hoje é a continuidade desta missão como consequência da oração. Ou seja, nós pensamos num Jesus que não quer ser exclusividade de um povo, de uma cidade, de uma necessidade, como eram aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus. Para ele há uma continuidade, há um longo caminho a ser feito, há então um grande desafio a ser percorrido. Por isso não conseguem detê-lo naquela pequena cidade. Todos estão te procurando. E aí Jesus responde, de fato, há muita gente que me procura, e por isso nós vamos ao encontro delas. Não só aqui, mas em tantos lugares. Concluo dizendo, meus irmãos, pensemos nessas duas referências. A referência do templo e a referência da casa. E nessas duas referências há o caminho que nós percorremos. Ou seja, nós conseguiremos viver tanto a dimensão comunitária quanto pessoal da oração neste caminho, nesse percurso que nós fazemos entre a igreja e a casa, entre a casa e a igreja. É ali que nós vamos nos encontrar com os mesmos necessitados que Jesus se encontrou e continua se encontrando. Então, que estejamos atentos para que esta experiência da missa que nós celebramos hoje tenha a sua continuidade nesse espaço do percurso, tenha a sua continuidade dentro de casa e depois se transforme em motivação para então podermos voltar no próximo domingo para a celebração. E assim então esse ciclo se permanece na nossa vida e na nossa caminhada. Quero desejar a todos um bom retorno, no sentido de que depois desta missa, continue com Jesus, continuemos com Jesus e, acima de tudo, a consciência de que voltamos para o lar, para fazer lá um lugar do conhecimento de quem é Jesus. Creio em Deus Pai,